Fechem seus olhos, mentalizem à direita, à esquerda, à frente e atrás. Nós temos um anjo dourado. Esses anjos projetam energias da cura do reiki alquímico para o coração de cada uma de nós, abrindo nosso entendimento para os temas que nós vamos tratar aqui. Que eu possa ser uma boa intérprete das mensagens, que eu possa falar, que meu vocabulário se torne inteligível e que quem for ouvir, ou vocês agora e quem estiver ouvindo depois, consiga ter uma boa conexão com as respostas e que, de modo geral, todas as dúvidas possam ser aos poucos sanadas. Vamos mentalizar agora que nosso ovo áurico se preenche com essa energia dourada, acalmando nosso coração, acalmando nosso pensamento. Acalmando a nossa respiração. Acalmando de uma forma geral todo o ambiente onde nós nos encontramos. Visualizo agora que de lá de onde residem esses anjos, jatos de luz se projetam sobre nós e sobre todos aqueles que desejam entender um pouco mais sobre o que é o reiki alquímico. E calmas e tranquilas, agora a gente projeta do nosso ambiente para todas as direções do universo, como se fossem pequenas bolhas de luz, pequenas estrelinhas que saem desse ambiente e se projetam até as mentes dessas mesmas pessoas. E que de alguma forma essa mensagem chega ao coração de todos que desejam manifestar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida feliz. Na energia dourada dos anjos que se prontificam tão amorosamente a nos ajudar nessa transformação. Que assim seja, que assim é e assim será. Muito bem, vamos então começar. Começando pela pergunta número 1 da Shirley, dizendo que ainda não conseguiu fazer a caixinha para pôr os nomes e imprimir. E qual o destino dado aos nomes após o envio, mesmo quando o caderno estiver cheio. Eu não concordo da gente guardar os nomes, guardar os post-its, apesar de eu ter 4 cadernos cheios de diagnóstico. Eu encho bem mais que isso por ano, acho que vai um caderno desse por mês. Porque eu acho assim que a gente está carregando ali a energia daquelas pessoas. É como a gente trabalha no reiki alquímico com a magia natural, que é a energia dos elementais, e ali a gente está carregando aquela energia. Então o melhor fim, sendo que a gente está trabalhando com alquimia no reiki alquímico, é o fogo. O fogo transmuta, o fogo transforma, o fogo limpa toda essa energia e desagrega esses elementais. Então, mesmo a caixinha, a minha, eu estou usando de base para o computador ficar mais alto, tá cheia de papéis, porque quando sempre eu imprimo, né, aquelas listas nossas dos reikis do envio de terça-feira, e cada pouco eu tenho que fazer uma cerimônia, faço uma cerimônia mesmo, cerimonial, né? E agradeço aquelas pessoas, aos elementais, faço a minha introspecção de gratidão da minha forma. Vocês podem criar a sua ritualística e queimar.
Se quiser, após o envio do reiki, já queimar o post-it de nome da pessoa que você colocou no testemunho, na mesma hora ali, para encerrar a ligação, já queima ali também, quando se trata de post-it. Mas o caderno e as listas que vão para dentro da caixinha, já aproveitando falando disso, o prazo para ficar com a caixinha. Não tem um prazo assim que você vai falar, eu vou deixar por 1 semana ou 2 semanas. Não existe uma obrigatoriedade. Eu vou enchendo lá e quando eu percebo que a caixinha está muito cheia, eu vou lá e faço essa ritualística. Não queimo em qualquer lugar, não queimo, não profano, entendeu? Eu acho que em relação a isso era isso. Se alguém quer falar alguma coisa. Regina? Pode falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Luísa? Sim. Então, eu não tenho caixinha, eu uso um post-it e eu faço como você está falando, eu queimo, porque eu sinto a energia bem pesada, eu fico um pouco agitada depois do reiki, então eu queimo imediatamente. Uhum. Eu tenho um caderno que eu só faço um controle, principalmente quando eu estou ainda na contagem de 21 dias. Aí esse caderno, ele não está assim, trazendo energia, está? Essa lista? Como se fosse uma agenda? Eu anoto só para meu controle. Não. É Nesse caso não, é diferente. Diferente do testemunho. O post-it e a lista que você vai colocar, ou o caderno ali onde você vai colocar o nome para o envio do reiki, você está criando um testemunho. Então, a agenda é uma energia diferente. Não configura. Entendi. Próxima pergunta. A pessoa marcou comigo, mas na hora em questão não dá notícia, não responde. Pode ter ficado sem internet, sem bateria ou apenas não quer mais. Como não sei o motivo, posso seguir minha intuição. Então, se eu sentir que devo enviar, ela não ouvirá a frequência do ouro. Isso não influencia? De certa forma, não. Porque a conexão com a frequência do ouro é para ativar mais, para potencializar o envio. A energia que você acionou os anjos estão ali. A frequência é uma potencialização da energia. De alguma forma, ela sempre vai estar recebendo. Só um pouquinho, Shirley. Deixa eu só terminar, porque assim, aconteceu comigo e com a Regina, quando a gente estava fazendo... Ela estava fazendo o experimento de acionar para mim. Eu acabei ficando sem internet e não percebi que eu estava sem créditos no celular para acionar o 3G, o 4G. E daí, se eu não tinha crédito, eu não podia colocar crédito. Então, eu, no caso, sabia o que eu estava fazendo, me conectei na mesma hora e ela sentiu essa frequência. Apesar de ser o primeiro envio à distância dela, ela foi maravilhosa. Agora, assim, no geral, você vai sentir a conversa da pessoa. Você vai perceber se a pessoa está interessada, se ela quer. Você sente isso já no primeiro contato, não tem como não sentir. Se a pessoa entende um pouquinho do que é que está acontecendo, tem sempre assim que usar mesmo o teu discernimento, a tua intuição, como você falou. E se for o caso de você sentir que deve enviar, envia sim. Pode falar, Shirley. Que no caso, além da pessoa não ouvir a frequência, ela não vai receber os anjos, isso também não vai ter problema. Não, porque os anjos são uma inteligência além da nossa, né? Todo o cerimonial é porque o nosso cérebro, nosso cérebro não, o cérebro é uma coisa física, nossa mente, nosso corpo mental, ele precisa de arquétipos para acessar mais energia. Tudo que você está fazendo, você está usando desses artifícios para que a pessoa tenha uma conexão maior e para que a pessoa responda de uma maneira melhor ao envio.
Não significa que a energia é inteligente, não vai acessar aquela pessoa. A gente não sabe dizer até que grau o subconsciente dela vai permitir que essa energia chegue, que os anjos cheguem, mesmo ela se conectando com a frequência, mesmo ela recebendo os anjos. Se a pessoa não tem um grau de elevação, um grau de desenvolvimento espiritual, de inteligência espiritual, ela pode fazer toda a ritualística e não acessar. Então a gente não tem como dizer até que ponto ela fazendo a conexão ou não vai agir mais ou vai agir menos. A energia é uma energia inteligente. Os anjos que estão agindo, a gente nunca pode esquecer que são eles, não somos nós. Certo? Mais alguma colocação? Luísa, hoje eu enviei mensagem para uma moça, convidando ela, né, para o envio do reiki. Ela falou assim: nossa, chegou em boa hora, mas eu tô tão para baixo, vou pensar. Aí eu falei que tudo bem. Aí depois eu fiquei pensando, né, eu devo insistir ou devo deixar ela falar? Não, você já mandou a mensagem, ela recebeu a mensagem. Para começar, a primeira coisa, eu tô para baixo, é óbvio que é essa hora que eu preciso de energia. É óbvio que é essa hora que eu preciso de uma intervenção divina, que eu preciso de uma oração. Se ela tá para baixo, era a hora dela ter aceitado. Ainda mais que veio numa hora que a gente sabe que a gente faz oração pedindo ajuda e a ajuda chegou. Eu vou pensar se eu recebo essa ajuda? Foi o que eu pensei. Eu fiquei assim, não entendi, né, o que ela quis dizer. Se ela queria ou não queria. Assim, é como eu falei, para tudo na vida existe, a gente não sabe uma linha limite, a gente tem que usar a nossa intuição, o nosso discernimento e ver se você fala alguma coisa, assim, tipo, sei lá, qualquer coisa, falando, se você tá passando por um momento difícil, então essa é a hora. Uma colocaçãozinha assim, não é ficar insistindo. Você nunca insiste com ninguém. Eu fiquei assim pensando exatamente o que você está falando. Aí, por intuição, eu escrevi que o reiki é uma energia de cura poderosa, que ela foi presenteada. Só isso. Aí eu coloquei boa noite. Aí eu vou esperar mais um pouquinho ver o que ela fala. Sim. Certo? É isso. Certo. Bem-vinda, Fernanda. Oiê. Tudo bem? Cadê a câmera? Tá aqui, ó, o Robson já vem, tá tomando banho. Ah, bom. Chegamos agora do trabalho, mas daqui a pouco dá os dois. Eu já ia falar, senão eu não vou dar presente pro Robson. Já vem aqui. Tem que provar que tá os dois juntos. Então vamos lá. Próxima pergunta. Eu tenho horário marcado com uma pessoa, mas aconteceu um imprevisto e tive que sair. Então tive que sair, porém consigo ficar os minutos necessários do envio onde estou. Poderei chamar pela legião de anjos e angelinos e fazer o envio novamente? Isso já responderia a outra pergunta, que seria: eu poder fazer a aplicação em qualquer lugar onde necessite fazer o envio, ou mesmo situação de emergência. Nesse caso, só em situação de emergência. Fora de onde você está trabalhando, em situação de emergência, sim. Mas assim, a gente tem falado em reiki programado. Você, a não ser que aconteceu muito em cima da hora, mas você sabe que você precisa sair, você faz a ativação como se estivesse fazendo naquela hora, com o programa fala: eu estou ativando agora para a pessoa receber em tal hora, na hora que é a hora marcada. Aí na hora ela vai se conectar com essa energia e vai receber. Isso que se chama ativação programada. Agora tudo na minha vida é dourado. Ficou claro? Eu fiquei meio confusa pelo que a gente estava falando lá no WhatsApp. Eu, fora de casa, eu não posso aplicar?
pode aplicar, não é que não pode. Você dá preferência para não aplicar fora de um lugar onde tem a tua egrégora já. Porque a gente fica meio que exposto, entende? A energia. Se eu vou fazer a domicílio, dentro daquela casa tem elementais, tem as energias das pessoas. Não é aquela energia tua que você já trabalhou, que você já está segura ali dentro daquela egrégora, daquela redoma de proteção. Você vai atender a domicílio, você está se expondo a energias da outra pessoa. Não é que não possa, pode, mas aciona, como eu falei lá no grupo, aciona teu círculo de proteção, chama pelos anjos e faz a ativação. Não deixa de fazer. Mesmo se for caso de emergência, né? Mas dê preferência a fazer em casa, a fazer no teu lugarzinho. Pode falar. Eu costumo fazer a proteção, né? A autoaplicação, pedir a proteção por 24 horas. E logo em seguida também eu faço aquela ativação do tubo de luz. Tá errado? Não. Nunca pedir proteção, nunca instalar proteção é errado. Tá certo. Tá bom. Fala, seu Robson. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Ô Lu, sobre isso aí que você tá falando, aconteceu essa semana, né, Robson? 2 vezes já. Eu tinha feito minha super agenda de reiki, né? Só que a gente tá com probleminhas no trabalho e quando nós olhamos no relógio era 8 horas. Aí eu falei, Robson de Deus, a gente tem uma ativação de reiki agora. E eu fiquei com muita vergonha de falar pra pessoa que a gente não poderia mandar. E a gente aplicou de lá mesmo. Aí ela... Nesse caso... Aplico, fechei toda a minha sala. Ó, tá certo, você pôde. Mas e se você não pudesse? O que você ia fazer? Que foi o dia do jogo. Daí eu falei pra pessoa que a gente já tinha um outro compromisso e a gente mudou. Mas nesse caso, como a gente estava sozinho lá no trabalho, deu para fechar tudo e ativar. Então... Tá certo. Tá. Caso aconteça de novo e vocês não possam, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar a mensagem para a pessoa e falar, eu estou enviando. Chegou em casa, a primeira coisa no teu reduto sagrado, chegou em casa, a primeira coisa você vai ativar. E daí vai programar para a pessoa receber no passado, porque é uma energia quântica, recebe no passado, envia no futuro para o passado, entendeu? Depois você vai conversar com a pessoa e você vai ver que deu certo, que foi assim como se você tivesse aplicado na hora. Você pode, você vai mandar o áudio para a pessoa, vai mandar as músicas, tudo como se você estivesse fazendo o envio naquela hora mesmo. Aí você vai fechar teus olhos e vai falar com os anjos, né? Vai fazer a oração e vai falar, quando eu chegar em casa, eu vou fazer a ativação e que a pessoa agora, dentro das leis divinas e universais, receba essa energia programada do futuro. Eu estou colocando tudo isso na apostila. A pessoa vai receber a energia programada do futuro. E se for para ativar, você ativar para um horário que vai acontecer ainda, que nem a Shirley falou, eu marquei, mas eu vou precisar sair. Gente, a gente está trabalhando com uma energia santificada. A gente tem sempre que santificar isso. É uma questão ética e moral. E é com os anjos que você está trabalhando, não é com qualquer entidade ou com qualquer... Não sei dizer, não saberia nem dizer, mas assim, é santificado e é compromisso. Tem até uma pergunta ali mais pra frente que a Gisele fala assim, se eu estou aplicando e chega alguém, o que eu faço? Paro e volto depois? Não. O que você está fazendo é muito mais importante do que qualquer coisa, você está lidando com uma energia divina. A pessoa que chegou espera. Geralmente as pessoas já vão saber que você está trabalhando, então se veio naquela hora, sei lá, coloca um lembrete na porta, coloca alguma coisa, um aviso, aguarde que eu estou atendendo, ou manda aviso, ou manda uma mensagem no celular. Mas o que você está fazendo ali, que você está lidando com aquela energia ali naquela hora, é a prioridade.
Você não vai. Se você tivesse um anjo na tua frente, você ia falar: espera aí que eu vou ali atender e já volto. Com que cara que você ia fazer isso, né? Então é a mesma coisa. A gente não tá vendo os anjos ali. A gente geralmente só sente eles. E algumas pessoas nem sentem, mas sabem que eles estão ali. Então, ter a postura de que eles estão ali do nosso lado. Certo? Fala, Gisele. Aconteceu comigo, mas foi o que eu fiz. Eu não parei, eu deixei a pessoa lá fora esperando. Eu sabia. Eu falei, eu não vou parar o que eu tô fazendo. A pessoa até, eu não respondi nem falei nada, eu fiquei quieta, aí a pessoa acabou indo embora. Depois eu conversei com ela, foi o que eu fiz. Mas eu quis perguntar para saber se estava tudo certo, né? Às vezes a gente faz as coisas intuitivamente, né? Deixa eu aproveitar voltando no papelzinho. Intuitivamente eu fiz isso, eu queimei cada vez porque eu não tenho caixinha e não tenho caderno. Então, depois que eu fiz o testemunho, eu pego, eu já queimo e jogo em água corrente. É uma coisa que isso. Eu acho que foi intuitivo. Falei, deixa eu perguntar para ver se eu estou fazendo certo, né? É isso mesmo, queimar, jogar cinza na água corrente. Então tá certo, é isso aí. Eu estava fazendo a mesma coisa, já que a carta que fica na taça ali do portal de Oasibet pede para que a gente leia a carta e queime, certo? Em água corrente? Sim. Aí eu meio que associei queima e joga que os cinza nomes... na água corrente. Não queima. Isso, senão não vai queimar, né? Mas daí meio que foi, como a Gisele falou, foi meio que uma intuição. Se com a carta era para fazer isso, acredito que o nome também seria. Eu estava fazendo isso também. Certo, tá certo. Pode falar. Eu não jogo, né? Corrente dele. Eu jogo no jardim. A cinza? Isso. Molha ela antes de jogar no jardim. Molha ela e daí essa água você pode molhar uma flor, pode... Tranquilo, beleza, então. Tá, então vamos para a próxima pergunta, porque já deu um aviso. Quando temos sono na autoaplicação, todas as reações na autoaplicação querem dizer alguma coisa da aplicação. Mesmo assim, uma coisa que eu achei muito interessante, uma vez conversando com uma bruxa, a gente estava conversando, eu estava sendo atendida e a gente estava tomando vinho. Não era uma consulta formal, era uma outra coisa, um outro tipo de consulta, e ela derramou vinho e caiu na mamã. Aí ela falou, pera aí. Daí ela perguntou, o que tem a ver com coisa relacionada a maternidade, amamentar? Isso cai ali, ó, na pergunta da Sandra, que era para ser a última pergunta, que é sobre ver coisas, ter visualização. Tudo é arquétipo. Para mim saber que eu estava lidando com a energia de um irmão mais velho da pessoa que eu estava atendendo, eu visualizei o meu irmão. Para mim saber que eu estava lidando com a energia do tio de uma pessoa, eu visualizei um tio meu. Para mim saber que eu estou lidando com questões de trabalho, eu visualizei uma árvore. Tanto conhecer os arquétipos, quanto quando eu vejo uma coisa que é minha, pessoal, eu tenho que perguntar o que isso está querendo dizer para mim. Qual é a mensagem que isso está trazendo para mim? O sono, a energia da pessoa, a energia vital da pessoa está tão baixa que ela sugou a minha, temporariamente, só para eu entender. Só para eu entender que é isso que está acontecendo com a pessoa, entendeu? Que uma das grandes preocupações da Shirley, por exemplo, é a questão de você entrar no campo da pessoa, pegar coisa que é tua e que é dela e trazer para você. Durante o reiki alquímico, isso é temporário, só para você entender o que é que está acontecendo no campo da pessoa. Certo? Então, vamos se preparar para o curso de arquétipos.
Ah, mas então eu podia pensar o quê, Luísa? Porque eu não sei, era dela então, porque ela começou a ver a árvore, tá, que estava voando sobre copas de árvore. E daí eu já comecei, eu estava vendo aquela árvore da minha infância lá. Aí... Então, você visualizou a árvore da tua infância e ela visualizou outro tipo de árvore. As duas visualizaram árvore, então quer dizer que estava mesmo falando de árvore. A minha visão não é a mesma tua, a mesma resposta que eu tenho não é a mesma tua, mas para dizer a mesma coisa, entendeu? Configurar que é aquilo mesmo. Só me tornar claro. Tá difícil? É muita coisa. É que cada pessoa, assim, eu vejo uma coisa, e ela das luzes foi assim, eu nunca tinha visto luz. Hoje eu vi um monte de luz colorida e pensei que eu tava viajando. Aí veio aquela árvore lá da minha infância, que era pequena, que eu gostava de sentar, e achei bem interessante. Começa a perguntar para a pessoa. Uma das formas de você identificar o que é, vai perguntando para ela, tipo assim, você sabe que a árvore está relacionada a trabalho, a frutos, a árvore da tua infância, o que ela quis dizer para você? Qual é o sentimento que a árvore da tua infância trouxe? Pergunta para ela assim, coisas relacionadas à infância dela. Ela disse que tinha sentido coisas assim maravilhosas, que ela mesma que quis escrever, eu não perguntei nada dela. De repente, o que foi trabalhado ali é a criança dela, a criança interior, porque era ela tua. Disse... Pode falar. Pode não, fala você. É uma coisa muito complexa. Sem estar dentro ali do contexto, acaba complicando para a gente explicar. É que para mim era muito bom ter voltado àquela árvore, sabe? E ela disse que depois que ela terminou, que eu terminei o reiki, ela disse que ia passar o que ela sentiu, que ela assim, sentia calor nos pés, e daí ela teve sensações maravilhosas de ver cores que ela nunca tinha visto antes, e ela via ela por cima das copas das árvores, assim, então foi maravilhoso. Ela descreveu assim, bem interessante. Eu não tinha perguntado nada, só que eu tinha visto durante ali a aplicação, eu estava me sentindo naquele lugar gostoso, eu voltei para aquele lugar que eu gostava de sentar quando eu era criança, que eu me sentia assim, protegida. Era essa sensação que dava aquela árvore pra mim. Então, aí que você vai pegando insights desses sentimentos, e você vai desenvolvendo perguntas para fazer para ela, o que aquilo representou para ela, entendeu? E aí dentro do que você sentiu, do que representa para você, você vai conseguindo ter o feeling do que é que aconteceu. Por isso também é bom ter um pouco de conhecimento em relação aos arquétipos. Por exemplo, a árvore ser ligada à questão de trabalho, à frutificação, a raizamento, solidez. Eu costumo usar o carvalho como um arquétipo para nossa fé, por exemplo, pelo fato das raízes serem profundas, da raiz bater na pedra, e a maioria das árvores ela bate na pedra e para de crescer, e o carvalho ele abraça a pedra e continua a crescer em busca da água. Então tudo o que simboliza para você é insight para você saber o que é que está acontecendo com a pessoa. Como eu falei, interessante. É interessante que na hora de a gente fazer a conexão, eu pensei mesmo numa árvore, né? Minhas raízes indo até abraçar uma árvore, assim, então, na hora da... E você estava falando sobre a questão de como é que eu vou saber se o que eu estou vendo é meu ou é da pessoa, se é eu que estou projetando imagem para ela, se ou é ela que projeta para mim. É uma sinergia, porque você, para atender, não é só no reiki, é qualquer coisa, alquimia, por exemplo, você tem que entrar, eu sempre falei para vocês, você tem que abrir teu campo para que você entre no campo da pessoa e daí os campos acabam se misturando. Todas as pessoas que vêm para trazer uma cura para a gente também. De certa forma, alguma coisa está sendo curada em nós. Por isso que dizem que 30% da energia ativada no reiki alquímico ou qualquer outra energia, qualquer outra técnica de cura, fica para você. Porque de certa forma você está sendo curada. Pode reparar quando você está precisando de uma cura de relacionamento. Só vem pessoas que vêm trazer relacionamento para você curar. Para você lembra da pedrinha? Da pedrinha do coração que eu falei? Que eu tinha vontade de colocar do lado do símbolo. E eu nem faço isso, a pedrinha está ali. Mas eu guardei aquela pedra como algo bem especial para mim, assim, um símbolo de amor ali mesmo. E na hora eu tive vontade de colocar bem do lado ali do nome dela, do símbolo Seikor. Foi bem legal.
É legal. Deixa eu te contar 2 causos aqui, ó. Meus filhos estão aqui ouvindo, né, nosso Zoom. Aí meu filho perguntou assim, a Luísa é a chefe de vocês do Reiki? Eu falei, é a nossa chefe. O episódio aqui que o Robson tá com vergonha de contar, quer dizer que ele aplicou o Reiki numa pessoa, era um casal, né? Eu apliquei na mulher e ele no marido. Aí ele foi conversar com o rapaz e ele falou assim, cara, eu não sei porquê, mas meu olho tá ardendo tanto, eu não sei o que isso significa pra você, mas tá bem estranho o que eu tô sentindo. Aí o rapaz começou a rir e falou, aí que eu coloquei aquela semente quente no olho enquanto eu fazia o Reiki. Tudo que a gente sente na hora de uma ativação é da pessoa, mesmo que você estava sentindo, pouco antes você estava sentindo aquilo, tudo é insight, tudo, uma dor no rim, uma pontada no rim, nas costas, tudo, a dor de cabeça, o pensamento que nem é teu, tudo está relacionado ao atendimento. E a gente tem uma dúvida aqui no final da aplicação, que a gente tá... Espera só um pouquinho, meu bem, vai cair a ligação, vai cair o bregueio aí. Daí eu vou abrir outro. Vou. Tá bom. Beijos. Beijo, tchau. Fecha teu microfone. Pode falar, Fernanda. Continua contando o caos. Não, agora era uma pergunta mesmo, porque quando a gente finaliza o Reiki... Calma que eu tô tentando me explicar. A gente normalmente manda uma mensagenzinha final, vamos dizer assim, avisando que a gente terminou e falando o que a gente sentiu, sem nenhum julgamento, só sentiu uma pontada aqui, sentiu uma pontada ali, né, o que a gente sentiu. Uhum. E eu não sei se isso é certo, normalmente as pessoas agradecem muito e começam a dizer, você sentiu isso porque eu tava assim, porque eu tava assado, né, e foi assim que a gente percebeu que o que a gente sentia era da pessoa e não nosso. Mas eu não sei se a gente deveria mandar esse feedback ou não. Deve sim, deve sempre. É assim, deixa eu aprovar a Cris. É a prova de que, meio que tipo que a prova de que você fez mesmo, entende? É muito legal quando você recebe a terapia, você ter esse feedback do terapeuta. Porque é diferente de uma outra terapia, o Reiki ele não tem um diagnóstico assim, né? Como se eu fosse fazer alquimia, daí eu vou consultar a chakra, consultar isso, consultar aquilo. Ele não tem um diagnóstico estruturado, assim, é exatamente o que você sente. Então, você dá o feedback de volta para a pessoa que você terminou de atender, é muito legal. Tem umas pessoinhas aí que dão uns feedback assim super da hora. Umas pessoas que tiveram coragem de me atender, sabe? O medo foi grande. E isso daí também cai na pergunta 5, que significa sentir arrepios muito frio durante a aplicação. Tudo tem a ver com a questão da energia, né? Nas dimensões fora do nosso planeta, não é calor como aqui. O calor que nós temos aqui é porque o Sol bate na Terra e reflete de volta, e daí acontece o calor. Mas em dimensões superiores não é calor assim. É frio, fora daqui é frio. Então, seres espirituais, quando se aproximam da gente, a gente sente esse frio. Olha lá. Que linda. Ou lindo. Eu dou tchau como se eu fosse ver. No caso, hoje eu estava me auto-aplicando e assim começou simplesmente a sair lágrima. Primeiro pelo olho esquerdo e depois ambos. Uhum. Escorri assim. É tudo liberação. Principalmente quando é a auto-aplicação, você está liberando coisas. Eu vou colocar, bem lembrado, vou anotar aqui, porque eu já compartilhei nos grupos uma lista do que cada tipo de reação, o significado de cada reação
reações. Quando você está fazendo trabalho espiritual, trabalho, tabela. Eu vou colocar isso daí, eu coloco para vocês, compartilho de novo lá no grupo e coloco na apostila. Cada um é um significado. Lágrimas é quando você está liberando coisas que você nem lembra o que é. Então, cada tipo de reação é um significado. Daí eu vou postar lá, tá? Certinho? Pode falar. Pode falar, Gisele. Isso. Quer dizer, você vai. Primeira coisa que você pode fazer, como eu instruí para a Sandra na questão da pendulação, do corpo pendulando, pergunta para os anjos para ver se vem a resposta. De repente, ali mesmo, eles já te dão uma resposta e você tem uma compreensão muito mais certeira, né? Muito mais assertiva. Mas, geralmente, o sono é a tua energia que está baixa, a tua vibração, e podem ser seres renegados, seres que estão vibrando numa vibração, que estão em vibração baixa, que estão próximos. Aí, nesse caso, quando você continuar fazendo a autoaplicação e se trabalhando, você está trabalhando eles também. Porque são energias do teu ambiente. Então, quando você muda a tua vibração, você se torna invisível para eles e eles não conseguem mais ficar no teu ambiente. Nesse sentido, você trabalhando você trabalha eles. Se eles querem progredir, se eles querem evoluir, eles vão se espelhar em você. E se não querem, eles vão se afastar. Certo? Pergunta 6. Quando for fazer a autoaplicação do reiki em alguém de casa, como será o procedimento, já que os anjos estão aqui? Teria que pedir para a pessoa receber os anjos abrindo a porta ou apenas mentalmente chegando onde está? Seria outros anjos a realizar os atendimentos que já estão aqui? Não sei se é possível. Essa pergunta não tem assinatura. Não sei de quem é. Foi minha. Foi minha. Então, eles já estão aí. Então, você vai só falar para a pessoa. Mentaliza que os anjos estão aqui. Geralmente, se a pessoa está deitada, um perto dos pés, um aqui na cabeça, outro direita e esquerda. Se a pessoa está em pé, você não vai aplicar reiki em pé, mas pode ser sentada. Sentada na cadeira também é possível. É reiki de emergência. Aí você só pega no reiki de emergência, deixa eu anotar isso. Que você não vai... A pessoa está em crise de pânico, alguma coisa. Você não vai... e não tem como deitar ela, não tem como... Emergência. Você não tem como fazer todo o procedimento. Você pede para a pessoa sentar, põe a mão no cardíaco, uma na frente e outra atrás, e mentalmente você faz o procedimento. Não precisa falar nada, só põe a mão na frente e outra atrás, no cardíaco, visualiza os anjos ali todo em volta, a energia entrando e centralizando. 5 minutinhos, reiki de emergência. Não, mas é que quando eu não pensei assim em reiki de emergência. Fala assim, você já tem a pessoa ali. Não, isso só aí falei porque... Mas quais anjos será que são? Porque já está aqui, já tem os anjos que foram aqui. Aí na hora que a pessoa pensa, mentaliza, que anjos que vão? Será que são outros ou os que já estão aqui? São os anjos que estão aí mesmo, não precisa o procedimento de abrir a porta, apesar de ser legal, que isso já traz uma emoção, mas coloca lá a música dos anjos, então, e fala, vou colocar, você visualiza eles chegando aqui junto com a gente, faz ali um trabalho mental com a pessoa e daí depois coloca a frequência do ouro. Mas são os mesmos anjos, eles já estão aí, não tem essa necessidade da pessoa ir abrir a porta, fazer todo o procedimento. Porque daí eles vão ficar 24 horas com você, assim, mas os anjos já estão aqui, né? Viajou, né? Eu viajei. Sobre o reiki de emergência, já tinhas comentado, Luísa. Que eu perguntei, eu não estava em casa, eu perguntei que eu não teria como me auto-aplicar, porque eu não estava num lugar
assim, legal, que eu pudesse ficar muito tempo, aí tu comentou isso. De, Tá. por 5 minutos, iniciar no chakra coronário, no chakra raiz, e mentalizar a energia fluindo lá para o cardíaco e ali finalizar. Uhum. Então, isso serve tanto para autoaplicação quanto para aplicação em outras pessoas de emergência. Às vezes você pega a pessoa, como eu disse, numa crise de pânico ou qualquer coisa assim, que aconteça assim, ali a pessoa está nervosa, senta aqui e aplica o reiki nela. Tá, isso teria um pouco a ver com uma pergunta que foi feita no grupo sobre, pode ser aplicado, vamos supor, a pessoa está com muita dor, machucou o braço, pode ser enviado o reiki só ali, só para aquele membro, só para aquela parte do corpo, ou faz... Faz, nem que seja menos do que os 5 minutos, mas você traz primeiro a energia para o cardíaco. Lembra do acelerador de partícula? Que as energias são projetadas as duas para se chocar, para equalizar a vibração dessa energia. Você traz aqui, daqui você vai levar para onde for necessário. Eu estava escrevendo isso, inclusive, hoje na apostila. A partir do centro cardíaco, você vai levar lá quando a energia já estiver equalizada, na vibração correta, aí você vai levar a tua mão lá onde está doendo, ou em você, ou na pessoa, seja onde for. Aí já é o reiki para acalmar a dor, né? Aí, mas primeiro você leva para o cardíaco. Mesmo que seja instantâneo. Colocou aqui, chamou os anjos, passa a mão, aciona o Seicorp, põe aqui, traz aqui, fica uns segundos aqui, respirando, trazendo a energia dos anjos, e daí vai lá para o lugar da dor. Tá? Então, provavelmente a próxima pergunta, assim, a assinatura é da Sandra também. Mesmo tendo a caixinha para colocar os nomes, quanto tempo eles ficam lá, foi a primeira, ela estava relacionada à primeira pergunta da caixinha, dos papéis, do quanto tempo deixar. Na caixinha, se você quiser deixar só semanalmente, uma vez por semana, depende do teu tempo para fazer aquela tua ritualística para eliminar, para queimar e pôr, né, ou na água corrente ou molhar e pôr na natureza. Depende do teu tempo, do teu tempo para fazer isso, para fazer esse ato, entendeu? Não tem assim, falar assim, tem que deixar só por uma semana, não. Ali você escolhe quando eliminar, certo? Fala, Gisele. Quando tira antes? Para colocar ou para tirar? Sim. Nesse caso não. Você não passa porque você lavando. O que a gente faz nos grupos de cura é desimpregnar aquilo que você usou no altar das energias daquele trabalho de cura que foi feito. Tá ali mesmo. Exatamente. Você colocou ali na caixinha pro símbolo imantar aquilo ali com a energia do Seicorp, e daí você vai carregar isso imantado. É até legal a cada pouco colocar para imantar de novo. De nada. Mais uma pergunta 8. Em caso a pessoa que vou fazer a aplicação relatar a dor num local específico, já foi respondido, né? 9. Para quantas pessoas podemos ativar por dia, Fernanda e Robson? Quantas você aguentar? No dia da ativação do reiki voluntário são mais de 600 pessoas. Então, assim, individual, depende do quanto do teu tempo, de quanto você aguentar, não tem
não existe um limite, assim, falar assim, não pode aplicar só em 10. Essa pergunta? Porque a pessoa aqui só foi marcando. Não, é que assim, lá na tua lista, o pessoal tá colocando o nome de uma pessoa, mas aí assim, pode ser pra família toda, todo mundo que mora aqui na casa? Aí eu respondi que não. Eu falei, tem que ser um de cada vez. Eu fui marcando um a cada meia hora. Aí eu mato desse jeito. Eu fico, vocês dois são um caso à parte. Vai começar, estão em 2, né? Então, é assim, depende do teu tempo, da tua energia. Como eu falei, sempre preserva a tua energia vital. Se você está cansado, está esgotado, está mal, está com alguma dor, está com algum problema para resolver, não tem energia mental, não tem energia vital, preserva você. Se você consegue marcar de meia em meia hora, 24 horas por dia, aí você consegue, né? Vou fazer o quê? Agora, nesse caso, assim, como vocês estão fazendo estágio, né? Estão trabalhando como voluntários naquela lista que a gente fez. E uma pessoa fala, pode fazer para a família. Se vocês quiserem fazer o experimento de colocar o nome da família e fazer uma ativação coletiva, mas aí, nesse caso, a família toda tem que se reunir naquela hora. Seria um experimento bem legal para vocês que estão treinando já a fazer esse tipo de... É por isso que a gente está fazendo esse estágio de 21 dias de aplicação. Quanto mais vocês se experimentarem, tendo a segurança de estar ali no grupo e tendo o meu suporte energético e suporte assim, falar, eu senti isso e agora eu tô com isso e a pessoa isso, e daí eu tô ali, né, para amparar vocês. Entendi. Não custa vocês se experimentarem, essa é a hora para se experimentar. Aí descansa, faz na família toda, descansa 3 horas, né, porque não vai ser de meia e meia aí. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta relacionada a isso? Não, né? 10. Podemos ativar para a família ou casal? Acabamos de responder, né? 11. Quantas vezes podemos ativar para a mesma pessoa e qual intervalo e por que dos intervalos? Quantas vezes não tem um número de vezes, porque às vezes você vai fazer um tratamento com a pessoa, depende, cada caso é um caso. Às vezes você pega uma pessoa que tá com algum problema sério de saúde e você vai fazer um tratamento prolongado com ela. Aí o recomendável é fazer uma vez por semana. Por quê? Porque você tem que deixar aquela onda que você ativou, ela agir no campo da pessoa. A onda da alquimia, ela passa até 2 anos agindo na vida da pessoa. E eu creio que a onda do reiki alquímico vai ser a mesma coisa. Você acionou para... É que assim, a alquimia a gente destina, né? A gente pode escolher um tema para trabalhar com a alquimia. Com o reiki alquímico, eu ainda não posso dizer isso porque a gente tá construindo um avião enquanto voa, né? Mas eu creio que as características são muito parecidas. Tanto eu vejo vocês, eu vejo os retornos de vocês e percebo que tem muita semelhança com a alquimia. Então, assim, a gente está colocando uma onda de frequência energética, uma onda quântica no campo vibracional da pessoa. Essa onda, ela tem que reverberar. A pessoa tem que permitir, o subconsciente da pessoa tem que dar permissão para essa onda reverberar no campo dela. E na hora que você ativa, ela pode não te dar 100% de permissão, mas com o passar do tempo, aquilo vai se apresentando na vida dela. Quem de vocês que não fez alquimia e que não viu aquilo acontecer, tipo um grupo de cura para trauma de infância? Essa semana eu recebi uma mensagem, lembra quanto tempo faz que a gente fez de trauma de infância? Essa semana uma pessoa me deu feedback de que aconteceu a cura.
Então a pessoa tem que, o universo pessoal da pessoa tem que reagir àquela onda que foi colocada. A gente não pode garantir que aquilo que a gente está se propondo vai acontecer exatamente no momento que a gente está se propondo. Porque não é de mim, é pessoal, é daquela pessoa que eu atendi. E o reiki alquímico pela semelhança que eu vejo dele com a alquimia, é a mesma coisa. Então, o aconselhável é pelo menos dar uma semana, para que aquela vibração ela equalize com a frequência pessoal da pessoa. Frequência pessoal da pessoa, tô meio redundante hoje, mas deu para entender, né? Certo, seu Robson e Fernanda? Deu para entender? Deu. Foram tomar água. Podemos fazer outro dia a oração, criar uma do coração para ativar o reiki? Robson e Fernanda. Caiu a internet dele. Assim, quando a gente cria uma egrégora e faz uma ritualística que envolve essa egrégora, quanto mais fiel você se manter a essa egrégora, mais você consegue potencializar aquela energia. Cai um pouco naquela questão que a gente estava falando da Shirley, que estando ali dentro do teu ambiente, você estará mais protegido. A pessoa abrindo a porta, a pessoa ouvindo a frequência, potencializa, não quer dizer que não vai acontecer, potencializa. Você fazer a tua oração, não quer dizer que não vai funcionar, vai, mas se você se manter fiel à egrégora que foi criada do sistema, potencializa. Vai ser mais forte, vai ser mais, a rapidez vai ser mais eficaz, porque você tem mais elementais treinados nesse tipo de frequência, nesse tipo de ritualística. Certo? Alguma pergunta? É tipo assim, poder pode. Posso aplicar em animais de rua que temporariamente estão no meu quintal? Essa aqui com certeza é da Gisele. Com certeza pode, né? Com certeza absoluta. Por que não poderia? Dá um nome para ele? Uhum. Dá um apelido. Então, dá um apelido. A gente também tem apelido. Se acontecer de chegar alguém quando estou fazendo, a gente já falou. Você não vai interromper, você vai terminar e depois você vai falar com a pessoa. Parece que eu estou repetindo as perguntas. 15. Posso aplicar sono, cansaço, é normal? A gente já falou sobre isso. Onde está localizado o chakra da alma? De quem é essa pergunta? Ele se localiza, ele é extracorpóreo, ele fica 1 metro mais ou menos acima do corpo físico, acima do coronário. Só isso. Mais ou menos 1 metro de distância. Nada é fixo, né? Uma vez eu fui fazer uma terapia, que é aquela da foto Kirlian, que você coloca as pontas dos dedos e ela mostra o seu campo áurico e um monte de coisa. E, nossa, vocês não fazem ideia da bagunça que estava meu corpo. Meu chakra do plexo, que deveria estar aqui, estava aqui do lado, assim, ó.
Tava tudo assim, tudo fora do lugar. Então não tem como a gente dizer ele fica ali e ponto final. É mais ou menos 1 metro acima do nosso corpo físico está o nosso chakra da alma. Você comentou que seria o oitavo chakra, certo? O chakra da alma. Uhum. Aí eu fui pesquisar o 8º chakra para saber. Aí aonde eu pesquisei dizia que fica localizado do lado esquerdo, acima do pulmão. Aí tem até um nome lá. Não. O 8º chakra, não da alma. Não. 8º chakra, peraí, que deixa eu colocar o Robson aqui, admito. Eu te admito. 8º que a gente trabalha. E mesmo se você for pesquisar em literatura oculta, você não encontra literatura oculta na internet. Não está disponível. Entendeu a mensagem? Alguma pergunta mais? No caso, esse que eu pesquisei seria todos aqueles chakras que a princípio estão, né, em livro e tal. Não foi sobre não dizia mesmo chakra da alma. Eu pesquisei ali 8º chakra. Esse chakra que a gente chama de chakra da alma é um chakra extracorpóreo que está localizado mais ou menos 1 metro acima do corpo físico. A gente, aqui no Reiki Alquímico, ele está sendo trabalhado como o 8º, porque a gente está trabalhando 7 mais 1, então ele está no número 8. Não que ele seja o 8º chakra da literatura, de todos os lugares. Ele é o 8º que a gente trabalha. Entendi. Durante o envio do Reiki Alquímico, o reikiano precisa também ouvir a frequência do ouro, ou ele pode ouvir outra música ou mantra que lhe deixe com a mente leve. Ou ainda, ele não precisa ouvir nada caso isso o deixe relaxado para o envio. Shirley. É como eu disse, a questão da egrégora, né? Se você quanto mais fiel você se manter a egrégora, mais você potencializa. Eu particularmente gosto de ouvir o reiki, a frequência do ouro, assim como quando a gente vai fazer a ativação da abundância, que tem aquela frequência para ativação do raio da abundância, eu gosto de ouvir, porque eu estou me trabalhando na mesma frequência, entendeu? E aí, se você está se vibrando, se trabalhando na mesma frequência de quem você está atendendo, a chance de você ter aquele tipo de insight que você tem e a pessoa também é maior, aumenta a chance de você estar vibrando no mesmo tipo de sintonia. Eu perguntei porque na maioria das vezes eu ponho sim a frequência do ouro para eu ouvir, com fone e tal. Até pela questão do tempo ali, para eu ter uma ideia. Também ajuda. Mas teve 2 situações que eu ouvi a Jay Alei lá, que aquilo ali me deu naquele momento, eu não sei porquê, mas aquilo ali me tranquilizou, sabe? Acalmou minha mente, eu consegui enviar mais como focada, eu disse, digamos não assim. Existe uma regra fixa, não existe ponto final em lugar nenhum. Se naquele momento, pode ser até a tua espiritualidade que está te pedindo para vibrar diferente da pessoa, por algum motivo que a gente não sabe. Segue sempre a tua intuição. Temos 10 minutos e poucas perguntas finalizando. Eu vi que num primeiro momento a geometria C-Corp era quadrada, com a coluna central redonda, e que no momento quadrada com a coluna central redonda, e em outro momento houve uma mudança para a geometria. Não houve mudança nenhuma na geometria sagrada. É que para fazer a representação dela, isso daí é só para fazer uma analogia com o esquema de construção de determinados tipos de acelerador de frequência. Isso. Só para fazer essa analogia, porque ela vista de cima, ela lembra, porque eu ainda não pude fazer, eu não sei mexer com Photoshop. Depois ali no privado eu dou umas coordenadas para vocês
de como que é e não é complicado. Eu sei que é uma geometria fácil, só que eu não tenho costume de mexer com Photoshop. Eu acho, assim, eu tenho tanta coisa para fazer já, deixa quem sabe. Eu vou escrever apostila, vou escrever outros livros. Apostila best-seller. Já tá virando uma bíblia. Também a gente não para de perguntar, né? Mas é bom, é ótimo. Eu tô fazendo uma surpresa para vocês ali. Eu fiquei emocionada de olhar. Eu cheguei e chamei o Lucas hoje para ver. Falei, Lucas, olha só, vem ver aqui. Daí ele foi. Isso é legal, sabia? Isso é legal, tu começar a falar e nos deixar curiosos. Eu falei pro Lucas, elas vão chorar, né? Ele falou, vão. Chegou o neguinho. Faltam 6 minutos e uma pergunta. Daí depois a gente conversa coisas. 20. A pessoa que vou aplicar o reiki diz que sua data de nascimento é uma, mas que foi registrada outra. Segundo um familiar, qual data devo considerar? Essa pergunta eu já respondi para Shirley, porque ela precisava fazer para Gisele, porque ela precisava fazer o atendimento. Como se fosse um mapa numerológico, a gente precisava se ligar bem nesses detalhes, mas não é um mapa numerológico, então se você colocar a data, qualquer uma das duas é da pessoa. Geralmente, para fazer o mapa numerológico, a gente leva em consideração o que está no registro, o que está na certidão. Mas você vai colocar o que ela usa, o que a própria pessoa usa, porque está na energia dela. Certo? Agora, acabaram-se as perguntas escritas, quem quiser. Peraí, tem uma aqui, bem engraçadinha. Eu estou aplicando no meu animal e ele está quietinho recebendo. E de repente ele se pirulita. Você continua e termina como se fosse a distância. Coloca a mão ali, porque você já colocou a primeira mão nele, já entrou na vibração dele. Só coloca a mão ali. Quem tem mais alguma colocação, alguma pergunta? A gente tem 4 minutos. Pode falar. Luísa, eu não peço a data de aniversário, só o endereço e o nome completo. Precisa da data? Não, eu também só peço o endereço. Não, tá. É uma forma. São várias formas, daí a gente faz essa. Tá, entendi. Luísa, sobre o reiki de terça, eu peguei o hábito de olhar nome por nome, tentar terminar olhando, pelo menos passando o olho assim, nome por nome. Eu me sinto como se eu estivesse mais conectada com as pessoas ali da lista. Eu também gosto disso. E quando eu estou enviando para uma pessoa, já aconteceu de não ter foto no perfil da pessoa, então eu não sei quem é a pessoa, como é a pessoa. Eu pedi para a pessoa se ela poderia estar me enviando uma foto e eu expliquei. É que assim, eu vendo a sua foto, eu consigo me conectar melhor com você. Eu sei para quem eu estou enviando, para quem eu estou aplicando o reiki, em quem eu estou aplicando, sabe? É legal isso também. No começo eu pronunciava em voz alta, como eu falei, né? Eu pegava a lista, imprimia e fazia a primeira sintonização, que na época, assim, quando eu conseguia fazer isso, eu ainda não tinha o reiki alquímico, era só o Usui e Karuna. Aí eu fazia a sintonização, mencionava os símbolos e ficava com o nome na lista assim, e falando em voz alta, nome por nome. Agora, com mais de 600 nomes, eu passo o olho para me conectar, mas eu não pronuncio, senão eu vou ficar sem voz. Isso que eu acho que nem todo mundo divulga. Eu também tenho terça-feira que eu não consigo divulgar muito. Que legal. Que legal. Conexão total, né? Então tá, meus amores. Sou infinitamente grata por mais essa oportunidade. Vamos continuar fazendo essa dinâmica. Vamos escrevendo as perguntas e colocando o nome. E eu creio que deu para esclarecer bastante coisa.
Nossa apostila tá ficando linda, maravilhosa. E tem uma partezinha assim lá que vocês vão chorar quando ver. Não, Nossa, depois que eu comecei esse negócio de reiki aí, eu tô chorando o tempo todo. Isso não se faz, Luísa. Da Luísa. Haja reiki. Ela não aceita, mas faz. Haja reiki para curar nossa ansiedade. Água no Seicorp. Gratidão por todos vocês, gratidão por nós, gratidão aos anjos e a tudo isso de maravilhoso que está acontecendo com a gente. Sem palavras. Bênção. Muitas bênçãos. Bênção, mamãe. Deus te abençoe. Beijo no coração. Beijo a todas. Boa noite. Beijo, Cris. Boa noite. Tchau. Tchau, seus rolos. Tchau. Fernanda, beijo.